Então, bom dia. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de extensão é, em, em grego clássico e koiné, no nível de introdução, promovido pela Universidade Federal, pelo Núcleo de Cultura Clássica. A gente está aqui no nível intermediário, no chamado grego 3, e estamos trabalhando com o método Atenase ou Atenas de, também chamado. O... E aí estamos no capítulo 10. Algumas pessoas já que fizeram o grego 1 e o grego 2 na UFC, talvez já tenham visto o capítulo 10, mas eu acho que é de bom tom a gente revisar o capítulo 10, porque ele fala do futuro, do tempo futuro, né? Do grego, e aí é interessante, né? Então aqui o título do capítulo é Resynphora. Aí, Marta, você está vendo aqui a imagem? O que a imagem mostra? Sim. Então, as pessoas dançando, né? Isso. E são homens ou mulheres? Me parecem homens. São velhos ou jovens? Aí são jovens, me E, parece. isso. Aí aqui tem essa legenda aqui que eu tentei reescrever aqui, mas eu estava sem a ferramenta para poder fazer o ponto médio. Aí eu botei um asterisco. Uhum. Você me perdoa por colocar um asterisco no meio, Tranquilo. Tranquilo. no lugar do ponto médio? Uhum. Aí você pode ler a legenda. No Atenase tem sempre assim uma imagem, uma legenda da imagem. Você pode ler a legenda? Uhum. Ho protos choros protocorei tatu Dioniso he, heria hu humesei. Isso. Você teve alguns probleminhas, né? Mas foi tranquilo, né? Então aqui, olha, Ro protos, choros, procorei, tatu Dioniso, erga, Erga. ruminescei. Uhum. Aí isso aqui, erga. Erga. Você teve um probleminha, eu acho que é porque o gama Eu esqueci o gama. ele se parece com o Y, Erga. né? É. Ele é tipo assim, parece um pouco com o Y, né? O Sim. gama. Não, agora eu não vou esquecer nunca mais. Pois Agora é. eu lembrei. Aí Erga. aqui, ruminescei. É importante aí, em ruminescei é importante chamar a atenção porque aqui tem um sigma. Você está vendo esse sigma Uhum. aqui? Sim. Esse sigma é uma marca de uma característica do futuro grego. É uma Uhum. desinência, né? Verbo, melhor, modo temporal, né? Modo, Uhum. então ela marca, né, o futuro, né? Aí aqui, esse outro verbo aqui, procurei, não tem, né, esse sigma, né? Eu acredito que Uhum. ele está no presente, né? Uhum. Aí aqui você tem uma estrutura, esse tatu, Dioniso, erga, é uma estrutura que a gente chama de estrutura sanduíche ou estrutura envelope, porque você tem aqui o tá e tem o erga, esse tá aqui se liga com o erga, Hum. e esse tu, Dioniso, ele faz referência ao erga. Então aqui ele está dizendo assim, as obras de Dioniso, ou do Dioniso, Uhum. Uhum. O deus Dioniso. Uhum. Aí então ele diz assim, Roprotos, você sabe o que significa? Não, Seria o primeiro, né? o Roprotos, primeiro, tá. o Sim. primeiro. Aí Coros, o que você acha que é Coros? Coroço tem a ver com o coro, né? Que é o grupo, é isso, né? Isso. Ele é um grupo de dança e canto, né? Uhum. A gente Uhum. costuma pensar em coro como aquele que é um grupo que Da canta, né? tragédia, né? Mas Uhum.
ele também dança, né? Uhum. Aí, procorei é um verbo composto, né, com a preposição pro e esse verbo coreo, coreo. O verbo Uhum. coreo significa se movimentar, né? Então, Hum. pro, então é como se fosse procurei, pro, como se fosse Se para aproximar. frente, né? Se aproximar, né? Ah, tá. Isso, Sim. exatamente, se aproximar. Então, o primeiro coro se aproxima, aí Uhum. e aí daqui teria um ponto e vírgula, né? Uma pausa, Sim. é o ponto médio, né? É o ponto médio, sim. Aí é ele canta, né? Ele canta o hino, ele ineia, né? Ruminesce, melhor, ele Hum. cantará, não é nem o canta, ele cantará. Cantará os trabalhos de Dionísio. Isso, Hum. exatamente. Ele cantará Erga. trabalhos de Dionísio. Isso, Erga está no plural, que são os trabalhos, né? isso, Dionísio. Está no genitivo, né? Do Dionísio. isso. Ok, ok. Tá dando para entender. Você entendeu então a questão Ah, tá, sim, da estrutura sanduíche, né? Porque sim. essa parte aqui fica entre, né, o artigo e o substantivo. Uhum. Pronto. Aí aqui vai aparecer, né, um vocabulário que você tem que tentar aprender essa semana, né? Sim. A, fic, Uhum. a ficnelmai. Aí nesse ponto aqui do Ok. método, ele começa a colocar assim, ele começa a colocar o presente, o Uhum. futuro e o. Acredito que isso aqui seja o aoristo. Estou com um pouquinho de dúvida, mas acho que é, sim. Então então esse aqui seria eu chego, eu chegarei, eu cheguei. Uhum. Então aqui ele dá a tradução eu chego e ele dá regência, Uhum. eis mais acusativo. Eu chego a algum lugar, Uhum. né? Às vezes Sim. no coloquial a gente diz em, né? Eu chego em algum Uhum. lugar também, né? Mas aqui Uhum. o Márcio colocou aqui para um nível mais formal, mais padrão, né? Sim. Aí, Gignomai, assim, o Márcio foi quem traduziu, né, Uhum. as partes em inglês para o português, principalmente. Eu fiz umas traduções, assim, de algumas coisas, mas o Márcio foi quem fez o maior trabalho. Aí, Uhum. acho que ele fazia um trabalho muito rápido, porque ele conseguia fazer isso de uma semana para outra. Ele conseguia traduzir um capítulo. Então, Uau! acho que ele não dormia, não, assim, alguma Uau. coisa. É, É uma máquina. pois é. Continuando, aí aqui, gignomai, é, eu me torno, né? Às vezes Sim. pode ter um sentido de ser, substitui às vezes o verbo ser Uhum. ou acontecer. Aí aqui no futuro ele vai ter um outro radical. Por quê? Porque o presente, no presente, o radical dele vai ter um negócio chamado redobro de presente. Então, assim, Hum. você tem esse gama, o radical, a raiz mesmo é só esse gama e esse ni, tá entendendo? Hum. Aí vai ter Hum. um redobro de presente, vai aparecer um outro gama aqui e um iota para completar a sílaba. Ah, aí então fica gignomai. Mas aqui Uhum. não tem o redobro de presente e aí mas não fica guinessomai. Aparece um y antes, um y depois e esse y depois, antes do sigma, quando tem um y, esse y alonga para eta. É um negócio que Ah,
É um negócio que acontece também com os verbos contratos em Y. Uhum. Você já estudou, né, os verbos contratos em Y? Ah, é? Sim, mas eu tenho que dar uma olhada lá de novo. Eu tenho que olhar. Pois é, os verbos contra... uma dica aí que eu já vou dizendo é que os verbos contratos em Y no futuro, o Y ele vai alongar, porque, Sim. porque vai aparecer um sigma no meio entre a vogal, né, temática Uhum. e a vogal é, de ligação, que a gente pode dizer, né? Aí a Uhum. vogal temática vai alongar para de Y para eta. Então fica genessoma. Então isso aqui seria eu me tornarei, né? Uma coisa assim, né? Aí no aqui egenomen, isso aqui é o auristo. Então aí também tem um radical diferente sem o Y, né? É Uhum. parecido com o radical do futuro, mas é diferente, não tem o Y. Então fica egenome, então isso aqui é eu me tornei, eu me tornei. Aí, continuando. Heurisco, eu encontro. Heuresso, eu Uhum. encontrarei. Heuron, Heuron ou Heuron é eu encontrei. Heuron. Tudo bem? O aoristo, Uhum. a gente Heuron. traduz como se Heuron. fosse o pretérito perfeito, mas Sim. ele tem um aspecto verbal, né? Assim, de um ponto, uma ação simples, indefinida, né? Não, enquanto que o presente ele tem uma ação mais contínua, né? Mais assim alongada, né? Assim processo, né? Como se fosse Uhum. um presente contínuo. Uhum. Mas o aoristo não. O O aoristo é presente pode ser, ele pode ser assim muito definido em uma ação, mas ele também pode ser a continuidade. A gente pode traduzir das duas formas, dependendo do contexto, né? sim, O mas presente. é diferente do aoristo. O aoristo ele Sim. é pontual e indefinido. É assim, é a ação verbal Uhum. simples. Sim. Não, Sim. não tem assim a capacidade de. Não é bem. Ele faz um contraste com o presente. Depois a gente verá isso, não é nessa aula. Mas eu estou dando Sim. logo umas dicas. Aí, Professor, bom dia. bom dia, Esse heurístico. chegaste? Pronto, tudo bem, irmão? Bom dia, Marta. Esse Bom dia. heurístico é o mesmo sentido de descobrir, Sim, o mesmo encontrar no sentido de sentido de descobrir, descoberta. Francisco. Tudo bem? Tudo, meu irmão, tudo na benção. Pois é. Não, aqui também existe, né, como é que chama? Aquela historinha daquele O filósofo, Eureka, né? O o Eureka, né? Heureka, né? Mas o Heureka não é aoristo. O Heureka é o perfeito, perfeito, né? O que é um outro tempo, né? Que a gente só não vai estudar agora, né? O perfeito ele às vezes a gente tem que traduzir assim como eu tenho encontrado, eu tenho descoberto, porque ele tem uma relação do passado com o presente, como se fosse um resultado de presente de uma ação passada que tem que deixa marcas de estado no presente. Então a historinha que eu não sei se todo mundo conhece é que o filósofo, como era o nome dele, gente? Me deu um branco agora. O Bom, ele estava tomando. Hã? É aquele que entrou na banheira, né? Aí ele percebeu que a água levantava quando ele entrava também na água. Eu esqueci também o nome dele. Ah, meu Deus. Pois é. Ele entrou. Gente. Hã? Euclides? Será o Euclides? Aí ele entrou na banheira e percebeu a questão do volume, né, dos Uhum. fluidos, né,
Então, a questão do como descobrir o volume de um corpo, né? Você descobrir o volume de um corpo pela, assim, pela movimentação do líquido, né, que ele produzia, né? O... Aí continua, vamos continuar. Aí aqui, Thealmai seria... Hã? Arquimedes. Eu busquei aqui Arquimedes. Era Arquimedes. Arquimedes? Ah, tá certo. Então foi o Arquimedes, perdão. Não foi o Euclides. Aí, Thealmai. Thealmai é assim, eu assisto, né? Eu contemplo, eu vejo. Se Uhum. liga diretamente à palavra teatro, a palavra que tem Sim. para a gente o teatro, né? Então, o que as pessoas faziam no teatro era isso, né? Thealmai. Então, Uhum. Theasomai, eu assistirei, eu verei, eu contemplarei, né? E aí aqui ele está observando que o radical termina termina em Y. O A ele alonga para um A longo e não para um eta longo. Porque tem a questão é que o radical termina no Thé, né? E aí o A, alfa, é considerado já a vogal temática, né? E aí o sigma, né? Quando ele vem para separar, quando ele vem para separar o alfa do ômicron, ele não vai alongar para eta como ali em Gignomai. Ele vai alongar para um alfa longo. Ah, tem mais alguém querendo entrar. É o Magno. Boa noite, ou melhor, bom dia, Magno. Professor, é porque tinha muita gente em outra sala. Aí eu também até pensei que era em outra sala. Aí acho que eles vão começar a entrar agora aí. E foi. O povo tava onde, gente? Eu acredito que seja um link de uma outra de aula passada. Mas Hum. será que o povo tava no No YouTube. do grego um? Do, o pessoal É tava. que tem um primeiro link lá, tem um link lá na primeira conversa lá, né? E aí não, aí deu certo. Eu entrei no que é para aderir, né? Aí eu dei esse toque lá pro pessoal para entrar na sala. Ah, então o pessoal vai entrar agora, né? Cadê aqui? Tem mais alguém aqui querendo entrar? Bom dia, bom dia, bom Narciso. dia. Bom Narciso, dia. bom dia. Gente, eu não sei qual é a outra sala aí, porque eu mudei né, o link do grego um, mas eu não lembro de ter mudado o link aqui do grego intermediário. Será que vocês tentaram entrar lá no o do grego um do ano passado? Rapaz, eu não sei não. Sei que mandaram lá, eu entrei. Pois é, porque a, gente, ó, eu tive muito problema essa semana, porque eu Professor, bom tava. dia. Eu entrei no link que o senhor postou agora há pouco de manhã, lá no grupo do grego, ó, intermediário, tá? Aula de hoje, de 8 às 10. Aí eu tava esperando e nada, e cadê a aula? Estranho, porque para mim eu tinha mandado o mesmo link. Eu copiei aqui. Aí foi que um colega mandou um link lá pra outra sala, aí foi que eu consegui entrar. Mas obrigado Só aí. Mais alguém consegue alguém. mandar aqui o link da aula no chat, só para eu compartilhar com um amigo meu. Permitir. Gente, olha,
O Ian entrou. O Ian tá me mandando mensagem no WhatsApp também, era isso, Ian? Isso, professor. Que o link que a gente entrou lá tinha um bocado de gente na outra sala, mas tava todo mundo esperando. Pô, é estranho porque eu. ah, aqui, Professor, a não ser que o senhor tenha copiado o link, que está lá em novo anúncio. É a última mensagem que o senhor postou na sala de aula. Aí tinha essa sala lá, com as informes que a aula seria de 8 às 10 e 10h30 ao meio-dia. Aí o link está indo para essa outra sala. Aí é tanto que o pessoal estava indo para essa sala. deixa eu ver aqui então. Realmente. Aqui tá assim, PQR. Não, como é que foi isso aconteceu? Ah, nossa. Mudou alguma coisa aqui. Deixa eu ajeitar aqui hum, deixa eu ver aqui. Vocês me dêem um minutinho aí, porque eu tenho que abrir o WhatsApp para poder mandar aqui as informações. Sim, eu coloquei agora o novo link lá. Tudo bem, gente? Ih, não apareceu ainda, não? Pronto, apareceu. Pronto, eu apaguei aqui o link anterior. Mas é estranho o que aconteceu. Hum, bom. Acho que o pessoal vai começar entrando aqui de novo. Bom dia aí, Ítalo. Bom dia. Gente, eu não sei direito o que aconteceu, que o link do que eu mandei para vocês ficou diferente do link da sala. Sabe? O link da sala é para ser o mesmo link que eu copiei ali no PQE. Mudou. VZDCFO CKOFPKE. Mudou. Sabe?
tava um lá e quando eu fiz aquela mensagem, o link da sala era aquele. Mas aí não sei por que mudou. Me perdoem, tá bom? Agora temos já umas 7 pessoas na sala. Essa turma não tem muita gente, mas tem umas 20. Vamos ver. Tinha muita gente lá na outra sala, gente? Eu acredito que das que estão aqui, a Rosângela está, acho que só o Magno. Ah, não, até aqui o Magno. Acho que não tem mais ninguém, não. Lá na outra sala, né? Sim, então a gente ainda está no vocabulário aqui do capítulo 10. Então eu estava vendo aqui, né? O thealma significa ver, assistir, contemplar. Então, thea samen, né, seria eu vi. Né? Então, thealma seria eu vejo, theasomai seria eu verei, thea samen seria eu vi. Aí, nikal seria eu venço, eu derroto. Nikesso seria eu derrotarei. E enikessa seria eu derrotei. Aí aqui os advérbios kalos, bem. Feu é uma interjeição que é usada assim para... É um choro, assim. Feu, 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 feu. Sabe a Chiquinha? Lembra da Chiquinha? Feu, 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 feu. É um choro. Vocês estão entendendo? Aparecem tragédias. Bom dia, professor. Bom dia. Quem fala? Quem fala, gente? Pode falar o nome. É porque eu não estou olhando aqui a lista. Pode falar de novo? Por exemplo, batata doce. Batata doce, ele não está com o nome dele. Como é o seu nome mesmo? Temos aqui a Rosângela, temos o Narciso, temos a Marta, temos o Magno, temos o Ítalo, temos o Ian, temos o Francisco David, temos o Enzo Gabriel e Batata Doce. Batata Doce, se quiser postar assim por escrito, né, o seu nome aí para registrar, que a gente está gravando já a aula já. Bom, continuando. Só uma vez aqui. Tem algum problema eu sair 1 hora mais tarde porque eu vou competir? Quem está falando? É o Enzo? Era o Enzo? Enzo, isso. Não. Então, Enzo, não é um grande problema. Eu estou gravando a aula, depois você vai assistir o resto. Tudo bem? Tudo, jóia. Então, aqui vamos fazendo a leitura. Quem é que pode fazer, né, a leitura, hein, gente? Quem pode começar fazendo a leitura? Eu posso começar, professor. Quem é o Ian? Por favor, Ian, Isso. começa a leitura. Aí você vai parando em frase. Eu começo desse de Caiópolis ou do T? Você começa onde tem Tei Hysteriai. Ah. Pronto. Tedistereia epei proton anathelei ho Helios ho de Caiópolis de Gnaica aitos paidas egeireste pesin de oligo gar
Theasometa dos foros. Isso, pausa. Speldete, Ah, não. Não, vai, termina. speldete. Eigar me spelsete, opse affixometa. Isso. Rodepa. Não, para. Aí, agora, traduz o que você leu. Mais ou menos assim, ó. Corre, próton, acho que é primeiro. Eu estou com dificuldade para você traduzir essa primeira parte. Então, olha, vamos traduzir junto, tá bom? Tei Certo. hysteraiai é assim, no seguinte, fica implícito Isso. remerai. Então, é no dia seguinte, Hum, epei é como se fosse um quando. Aí, certo. próton é primeiro mesmo. Anatele é alguma coisa como sobe, surge. Aí, Rohelios é o sol. Então, como é que você traduziria? Posteriormente, depois de subir o sol, Pode ser. Aí, Ao amanhecer, né? isso, ao amanhecer, né? Aí, logo que amanhece. isso, Aí, Rodicaiópolis, que é o personagem principal da isso, história, que é o Diceópolis, né? Ele é Geirei. O que é Geirei? O que é o Egeirei? Egeirei é desperta, acorda. Ele acorda quem? A mulher e as crianças? Isso, a mulher e as crianças. A mulher e os filhos. Que é Tente Gunaica Caitus Paidas. A gente pode dizer também assim, tanto a mulher quanto as crianças, né? Tanto a mulher quanto os filhos. Aí ele vai dizer alguma coisa. Esse fecim, ele significa diz, né? Afirma. Aparece muito nos diálogos platônicos. Então, ele diz, É afirma. o mesmo do Lego, é? É o mesmo do Lego, é, professor? Não, é outro verbo, por isso que eu estou chamando a atenção. É um outro verbo. Aí o fecim aqui ele diz, afirma. Só que ele normalmente ele aparece assim depois, posposto, né? Então aqui ele diz, o Lego normalmente aparece antes, né? Esse fecim normalmente aparece posposto. Então aqui ele diz o quê? Egeireste. O que é egeireste? Levantem-se, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Né? Levantem-se, despertem-se. Exatamente. Professor, tem uma pergunta. Qual a diferença desse Eiguerete para aquele Anastas, alguma coisa assim? É porque um tem a ver com se pôr de pé. E esse aqui teria mais a ver com acordar. Ah, entendi. Aí aqui aqui continua, né, a fala do Dirceópolis, né, Dioligo. Para quem leu já o Atenásios, os 9 capítulos anteriores, o Dioligo se repete muito. E é uma expressão que significa em pouco. Em pouco ou logo. E fica implícito a palavra crono, tempo. Então é como se fosse em pouco tempo, logo, gar, pois, teassometha. O que é teassometha? É um verbo. Qual é o verbo? Assim, tem a ver com qual palavra?
É o assiste, Isso. né? Do assistir, né? Então, Do TO, é TO, que é do que vem do teatro, tem a ver? isso, exatamente. TO é TAO, né? Acho que deve ter um Isso. desses radicais, né? Aí aqui o Omertha, ele é da voz média, né? Seria o nós, né? A terminação para nós. Então, assistiremos. Aqui tem o sigma, né? Mostrando que é o futuro. Assistiremos. O que nós assistiremos? Tus chorus. Que é o que? O chorus. Que vai ser o tal grupo, né? Que estava sendo já cantado antes. Né? Isso. Então, a gente assistiremos as danças, os coros, né? Aí ele diz, isso aqui é um imperativo, speudete, speudete. Também quem já leu muito Atenásia aparece muito. O que é speudete? Tem a ver com se apressar? É isso? Tem. Ah, tô lembrando. É que aí daí que vem aquela marca americana, Speedo. É o rápido. Pois é. Então speudete, se apressem, né? Apressai-vos, né? Tá mandando o povo se avexar, né? Porque eles tinham dormido, eles já estão em Atenas, mas eles comeram e sentaram e cochilaram, sabe? Numa colunata. Aí, speudete, né? Aí, se apressem, né? Apressai-vos. Aí, eigar me speusete. Aí, se, pois não, speusete. Aí aqui já não é speudete, é speusete. Aí tem um sigma aqui do futuro, né? Então, se vocês não se apressarem, né? O que vai acontecer? Opse é tarde, né? Tarde demais. Afixômetha. Chegaremos tarde. Chegaremos muito tarde, né? Então ele diz, pô, vamos, então se vocês não se apressarem, nós chegaremos tarde, muito tarde. Tudo bem? Sim, perfeito. Pronto. Aí agora, continuando aqui, outra pessoa para ler aqui o restinho. Então começa com ro, tem um ro aqui, ó, ro de papos. Aí continua. Tá, eu posso tentar ler, então. Por favor. Rode papos etikateude, ro un dikaiopolis, egeiro, ro papa, fesim. Heigar me spiudeis, opse affitzei, age hegesomai, soi pros to teatron. Continua? Deixa eu ver se... Vai, continue. Termine aqui esse restinho. Romen un papos egeiretai, rode dikaiopolis, passi prosto teatron egeitai. Epei daficnuntai, pleistoi ede antropoi to teatron Aqui deveria estar separado. plerusem. Teatron plerusem. Isso. Plerusem. Pronto. Plerusem. Aí aqui, vamos ver aqui como é que é a tradução. Ro de Papos. Você sabe quem é o Papos? Eu esqueci desse personagem, eu não falei para ti. Quem você acha que é o Papos? Não faço ideia. É o avô.
Eu falei dos outros personagens da família, mas eu esqueci do avô. Tem o avô também. O avô Eti Cateudei. Sabe o que? Lembra o que é Cateudei? Cateudei. Ai, Cateudei. Tem a ver com alguma coisa de descer, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. Mas na verdade aqui eles estavam o quê? O que o Diciópolis estava fazendo antes? Estava dormindo. Então Isso. Então o avô ainda, a eti significa aqui ainda. O avô ainda estava dormindo. Isso, exatamente. Aí, então, por isso, né? O Diciópolis, ele vai, sim, ele diz, né? O que ele diz pro avô? Se levanta, avô, se levanta. Isso. Egueiro, ô papa. Isso. Mas, assim, uma coisa que você tem que saber é que esse papa já não é mais esse papos. Então, ele não chamou ele de avô. Ele chamou ele de papai. Porque ele é pai dele. Ele não. Sim, claro. Então, ele não chamou ele de avô, ele chamou ele de papai. E está no vocativo. Isso. E o vocativo de papos não seria papa. Seria, eu acho que pape. Aí é que ele diz: acorda, levanta, papai. Aí ele diz: ei. Aí você lembra? Eigar me speuseis. O que ele está dizendo aqui? Pois se não se apressar, né? Tarde, muito tarde. Muito tarde, né? Vai chegar tarde. Isso, exatamente. Aí aqui esse speuseis, ele usou assim a segunda pessoa, assim como se fosse você. Sim. Ou tu. Tu. Então, se você não se apressar, né? Aí chegará tarde. Sim. Aí aqui, esse afixei, não sei se isso aqui tá faltando um sigma, não sei, às vezes a digitação é errada. Mas depois a gente vê se a digitação tá errada e aqui faltou um sigma. Aí ele diz assim... Para combinar com o outro, né? Que o outro está com tu, né? Seria para ter uma concordância. Isso, eu estou estranhando aqui. Aí, age. Você sabe o que é age? Não, eu não sei. Age é do verbo ago, que é um verbo conduzir, mas que deu para a gente pedagogo, pedagogia. Mas sim. O age aqui, ele é uma expressão quase como se fosse uma interjeição. Ele é tipo assim, vai, vamos, age, vamos. Aí continuando. Reguessomai soi. Esse reguessomai. Você tem ideia do que significa esse verbo aqui? Bom, está no futuro, né? Sim, disse que a presença do sigma, né? Então, iremos. Tem não, porque o mai é eu. Eu. É isso. Esse teatro. O mai é eu. O mai. Soy prosto teatro. Então, irei ao teatro. Para o teatro você acertou. Para o teatro está certo. O soi, o que você acha que é o soi? Soi. Não sei. Então, é assim, o reguessomai é um verbo conduzir, liderar, governar. Então ele está dizendo assim, eu vou te levar. Sim. O soi é o pronome de segunda pessoa, é como se fosse o ti.
a ti. Hum, Esse verbo regessoma, ele rege o dativo. Por isso que não é soe, né? sim. Está no dativo. Então, eu vou te levar para o teatro. Vamos, eu vou te levar para o teatro. Perfeito. Aí continua. Fomenum roupapos. Aí então diz assim, então, por isso, por outro lado, né? O avô. Egeireta. Você lembra o que é egeireta? Egeiritai. Então, se ele não se levantar, né? Não é Não, isso? não tem não. Aqui já não é Ah, mais é o tá. aqui já é o narrador. O narrador está dizendo assim o que está acontecendo. Então, Uhum. por isso o avô Se acorda, né? Desperta. Né? Exatamente. Então, por isso o avô se acorda, desperta. Aí, Rode de Caiópolis, enquanto o de Ceópolis é passe. Alguém sabe o que é passe? Tem a ver, aqui está sendo complementado pelo regeitai. E o regeitai, ele é É uma concordância, tem a ver, não, né? Com também enfatizar ou não? esse regeita é esse mesmo verbo aqui, regessomai, mas eu acho que digitaram errado. Aqui deveria ter um eta no lugar do y. Acontece isso também, viu, gente? Isso aqui é o material em português produzido pela gente. Então, às vezes o texto em grego tem uns erros de digitação. Tá entendendo? Então, se vocês forem olhar no inglês, provavelmente aqui tem um eta. Tá entendendo? Tranquilo. Então, isso aqui é o verbo guiar, levar, governar. Uhum. Tá entendendo? Tudo. Então, ele está dizendo assim: então o Diciópolis ele leva, ele lidera, né? Aí passem aqui, passe é todos, todos, todos. Está no dativo plural, passe. Todos, ele leva todos prostoteatron, para o teatro. Tudo bem? Ok. Pronto. Aí, epei da ficnuntai. E aí, o que você acha? Epei da ficnuntai. Não sei. O epei aqui é como se fosse um quando, né? E quando, né? Aqui tem uma elisãozinha, mas isso aqui é o D, né? Para fazer um contrato, né? E quando, né? A ficnuntai é quando eles chegam, né? Quando eles chegam. Quando eles chegam, né? Pleistoi, ede, antropoi, toteatron, plerussin. Pleistoi é uma... Muitíssimos. Muitíssimos o quê? Antropoi. O que é antropoi? Muitos homens. Muitos homens, muitas pessoas. Pessoas, sim. Ede é um já, agora, já. Muitas pessoas já. Toteatron plerussin. Aqui deveria estar separado, mas ficou junto. Plerussin. Vocês sabem o que é plerussin? Se aglomeram, né? Se juntam. Não, na verdade é mais para preenchem. Enchem, preenchem. Uhum. Já estão enchendo o teatro, tem que correr. Isso, exatamente. Muitíssimas pessoas já estão enchendo o teatro quando eles chegam. Uhum. Aí aqui, quem pode ler aqui mais o começo aqui do outro
Rosângela, por favor. O papos stenase kai. Feo, fecim. Neston este topan teatron tus chorus. O teasomai. Tipo esomo. Ho dedicaiópolis tarei ho papa fecim. Repomoi. Trano euresomi kai egeretai autois anon kai trano eurisque em acroi. Em acroi teatroi. Etoi teatroi. Itoi teatroi. Redenihine catis este. Ho paides fecim. Inteutem panta eu teassometa. Uhum. Aí aqui, vamos traduzir aos pouquinhos. Você consegue já traduzir, Rosângela? Sim, vamos tentar. Então, o avô reclama e diz: ai, o teatro está cheio. Deixa eu ver, acho que eu entendi. O que fazemos? Essa parte? Teatro está... Não, na verdade está no futuro, né? Assim, O que faremos? E o... Yes, homem, é? Onde é que você está lendo? Isso. Mas relê de novo o que você traduziu. É a tradução que eu tenho. É porque eu tive um problema, porque tinha uma pessoa querendo entrar. Aí eu tive que permitir, e aí eu não ouvi direito. Você pode reler o que você traduziu? Tá. Então, o avô reclama e diz: ai, o teatro está cheio. Então, o que faremos? Isso, mas você pulou um pedacinho. Esse pedacinho, esse pedacinho aqui, olha. Tus chorus teasomai. Então, não assisto aos coros. Não assistiremos? Não, aqui está no eu. Então, não assistirei aos coros. É isso? Isso, exatamente. Então, não assistirei aos coros. Aí, ele termina dizendo, o que faremos? Sim. O que faremos? Mas, Licéocles diz, anima-te, ó Pai. Isso. Anima-te, né? Pare, ó Papa. Encontramos um banco. Não, assim, não. Ele diz, encontraremos, olha o sigma, encontraremos... Ok. Encontraremos um banco. Mas ele também disse isso aqui, ó, repomoi. Repomoi é tipo, me segue. Certo. E o conduz para cima. Isso, ano. Esse ano aqui é para cima. E aqui provavelmente eu acho que tá o eta, tá faltando o eta aqui, tá no Y no lugar. Vai, continua. E os conduz para cima e encontra um banco no ponto mais alto do teatro. Isso, acroi é o ponto mais alto, né? Aí, toi teatro, do teatro, né? Lembra de acrofobia. De Acrópolis também. De Acrópole também. Aí, Redemurina Fecim. Mas Menina diz, sentei-vos, ó crianças. Daqui tudo bem, daqui assistiremos tudo bem. Isso, tudo, exatamente. Entelten, né, que seria o daqui, panta tudo, eu te assometha. Assistiremos bem, né? O eu aqui dá a ideia de bem, está se juntando com te assometha. E aqui também está no futuro. Tranquilo, gente? Ou teve alguma palavra que vocês não conseguiram compreender? Aqui, olha,
Só lembrando aqui que o stenadze é que é um reclama, geme, né? Meston aqui é o cheio, né? Fare é um imperativo assim, te anima, né? Anima-te, né? Ó, papai. Pronto, continuando. Aí temos aqui um outro parágrafo. Quem pode ler aqui esse outro parágrafo? Já temos aqui o David Araújo, o Francisco David de Oliveira, o Ian Lucas, João Ribeiro, Lívia Silva, Magno Silva, Marta e Marcísio Joaquim e Rosângela Nobre. Algum de vocês poderia ler esse parágrafo? Sim, a Marta vai ter que sair agora. Mais alguém? Tem que participar, gente. Eu posso ler, professor. Ian, por favor. Epei proton katizontai prohorei o Kyris eis messen ten orchestran kai euphemeite o politai pesin nun gaf genosontai oi cori entauta de ojo proton coros proscore eisten orchestran kai tato Dionyson erga imen Taumatzei on melita theomene kai kaire acosa os calos acusa os calos coreusin oineaniai pesin nikesosi tus alus kai dexontai tus Stefanos. Eu falei acusa, mas na verdade é acusa. 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 Porque tem dois U, né, seguidos assim, acusa, né? Acusa. É um proparoxítono. Aí você consegue traduzir, Ian? Ou alguém gostaria de traduzir? Nessa primeira parte, tipo, sentou-se primeiro. Isso. É uma coisa assim, professor? Isso. Seria logo eles se sentam, né? Uma coisa assim, né? Quando primeiro. É porque literalmente é alguma coisa assim. Quando primeiro sentaram ou sentam. Então seria tipo, logo que sentam. Vem o arauto. Isso. O arauto se aproxima, né? Ele avança, na verdade. O arauto avança. Aí, para onde que ele avança? Roquerix, melhor dizendo, é o arauto. Ele avança, eis messenten orchestran. O que é? Que lugar é esse? Para o meio da orquestra. Isso. E aqui nesse contexto, a orquestra é um círculo que fica ali no meio, na frente do teatro. Vocês estão entendendo o que é a orquestra? Uhum. Aí ele vai dizer alguma coisa. Cai, tararã, fecim. O que é que ele diz? Eufemeite opolitai. O que é que ele quer dizer com isso aí? Façam silêncio, cidadãos.
Isso, façam silêncio, cidadãos. Isso mesmo. Esse verbo aqui ele vai dar para a gente eufemismo, mas o interessante é que se você for assim pegar a parte literal, parece que ele está dizendo assim, falem bem. Mas na verdade, o que ele quer dizer com falem bem? É não falar. Ok. O falar bem é o não falar. Aí ele diz, Nungar Genesontai Hoikoroi. Hoikoroi, vocês lembram o que é? Ou melhor, Hoikoroi. Os coros, né? Isso, os coros, as danças. O que vai acontecer? Elas vão Iniciar, começar. Isso, vão iniciar, vão começar. Então, nun significa agora, pois, melhor, gar significa pois. Então, eles dizem, pois agora, né, as danças, os coros vão iniciar, vão acontecer. Tudo bem? Uhum. Aí aqui, entalta de. Entalta de é como se fosse naquele mesmo momento. Roprotos coros. O que é roprotos coros? O primeiro coro. Isso, o primeiro coro. Proscorei. O que o primeiro coro faz? Vem ou se aproxima. Isso, esten orquestra. Para a orquestra. Isso. E aqui também dá uma ideia de para o meio, para dentro, para dentro. Ir em direção, esse sentido assim? Em Não, direção aqui ao está meio, tem mais nada a ver, não? para dentro, porque o negócio é porque a orquestra é um círculo. Estão entendendo? Então, eles entram dentro desse círculo. Tá dando para entender? Mas assim, esse prefixo aí é como se fosse o contrário de tom, né? O prós, o contrário de tom, tem a ver? Sim, mas é porque Sair de tem ir um para, ex, né? tem uma outra preposição depois. Tá vendo? O ex. Aqui, ó. Sim, sim. Sim, eles se aproximam. Sim, eles se aproximam. Mas eles se aproximam para dentro da orquestra. Aí, Caita do tu Dioniso erga Riminei. Aí, aqui tem uma estrutura que a gente chama de estrutura sanduíche, estrutura envelope. Então, esse tá, ele se liga a esse erga. Tá erga. O que é tá erga, gente? Alguém sabe o que é tá erga? Ofício, trabalho, tem a ver? Não. Tem a ver com as obras, os trabalhos. Então, as obras, né, de quem? Aí aqui no meio tem o recheio do sanduíche, o que está dentro do envelope. Tu, Dioniso. Quem é tu, Dioniso? É a divindade, né? A divindade, o Dioniso, né? Que é a divindade do teatro, né? Do vinho, e de outras formas de elevação, de êxtase, né? Então, aqui, então, as obras de Dioniso. Então, tem tu Dioniso, né? Então, as obras de Dioniso, Riminei. Então, eles cantam em forma de hino as obras de Dioniso. Eles ineiam as obras de Dioniso, né? Porque o coro, a gente pensa no coro como pessoas que cantam também, né? Eles dançavam e cantavam aqui.
quando você fala do coros. Tudo bem? Aí aqui continua. Taumadze. Alguém sabe o que é taumadze? É um verbo. Taumadze. Quem é? Quem é que... Tem a ver com mar, não, né? O quê? Não, eu estava confundido com talatas, não tem nada a ver, não. Fale. Admira-se. Sim. Então, quem é que se admira? É a Melita, a Melissa, né? A filha de Diceópolis. Ela se admira, então, né? Fazendo... Com o que ela se admira? Theomene seria, né, o assistindo, né? Assistindo, né? Ela contemplando, né? Ela se admira contemplando Kaire. O que é Kaire? Alegra-se. E alegra-se acusa. O que é acusa? Ouvindo. Isso, ouvindo, escutando. Então, a Melissa, ela se admira assistindo, observando e se alegra ouvindo, escutando. Esses dois aqui são particípios presentes, né? Só que o theomene é da voz média e o acúsa é da voz ativa. Os dois estão concordando com Melissa, estão no feminino e no nominativo singular. Aí a Melissa vai dizer alguma coisa, né? Fez sim. Aí aqui, Ros kalos. O que é kalos? De belos, né? Isso, belamente, né? Bem. E o Ros, aqui, ele está sendo traduzido como assim, como quão belo, quão bem, quão belo, aí, quão belamente, quão bem, roineaniai. Vocês sabem, vocês lembram o que é roineaniai? Os jovens. Isso, os jovens, coreusim. O que é coreusim? Dançam. Isso, então aqui ela está dizendo, quão belo, quão bem os jovens dançam, quão belamente os jovens dançam. E aí ela continua, Nikessosi, tusalos. Quem sabe o que é Nikessosi? Nikessosi. Mas está no futuro, tem um signo aqui. Vencerão. Vencerão, tusalos. Quem são tusalos? Os outros. Os outros, isso. Vencerão os outros. Aí dexontai. O que é dexontai? De 10, é? Não, é do verbo decomai. É o verbo receber. Dexontai seria o quê? Uma coisa que vocês têm que saber é que dentro desse si está escondido um sigma. Receberão. Receberão, isso, é um futuro. Receberão dos Stefanos. O que é um Stefanos? O que são os Stefanos? Tinha colocado aqui guirlandas. Isso, mas é porque não são exatamente guirlandas, são as coroas, os loiros. Vocês já viram nas Olimpíadas? Né? Não é bem guirlanda, né? Porque é um prêmio, né? Uma coroa que você coloca, né, na cabeça, né? Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. Aí vamos ver aqui. Quem é que pode ler esse outro parágrafo?
Você pode ler? Que tava. Você quem é que começou mesmo? Você é a Lívia que estava falando bastante? Ou é a Rosângela? Rosângela, Rosângela, pode ler esse parágrafo? posso? Pente coroi paidon kai pente andron. Efeses agonismtai kai pontes arista coreusi. Epeide pauetai rod decatos coros. Hoi Nicontes tus Stefanos decontai. Kai pontes hoi parontes espeldusim ectu teatrum. Isso. Aí vamos traduzir aos poucos. Você tem que tentar traduzir assim, mas também tem que chamar a atenção para os pedaços, tá entendendo? Para poder explicar para os seus colegas, para eles não se perderem. Vamos tentar, professor. Pente coroias, 5 coros. Vamos assim, pente coroi paidon, 5 coros de crianças. Não são bem de crianças, aqui seriam jovens. E 5 maridos. Não, aqui é homens. Homens mesmo. Ah, tá. Porque eu pensava que teria que ser antropos, não, né? Não, porque antropos pode ser ter um significado mais geral, né? Andron aqui é masculino, né? Tá. Então Efésios em ordem, correto? Aqui eu acho que foi dado aqui embaixo, né? Aqui, ó, em ordem. Efésios. Tá. Verdade. 5 coros de jovens e 5 de maridos. Não, é de homem. Não, de maridos não dá certo. Homem. Bota assim, homens adultos. Bota homens adultos, é mais simples. Tá certo. E 5 de homens em ordem. Em ordem. Competem, em ordem competem, né? Agonizontai. Isso, agonizontai. Agonizontai vai dar pra gente agonia, né? Mas aqui não é no sentido de, às vezes, de competição, né? De debate, né? Ok. Caipantes arista coreunci. E todos dançam muito bem. Isso. Arista é o quê? É o muito bem, né? Isso. Aí depois peide pauetai odecatus coros. E quando não lembro o que é pauetai, para o 10º. Para, cessa. É quando para o 10º coro. Decatus coros. Calma, só, gatinha, só. Calma, só. Correto? Não, foi uma pessoa aí estava falando aí com o microfone aberto. Rodecatos coros, 10º coro, correto? Isso. Quando o 10º coro para, né? Oi. Nicontes tus Stefanos. Os vencedores, não, os vencedores mesmo. As coroas. Os vencedores recebem as coroas. Os vencedores recebem as coroas. Isso. Aqui o decontai está no presente. Decontai. Aí você pode ver aí o que dele, né? O que com sigma vai dar oxi.
Então aqui os que vencem, ou os vencedores, recebem as coroas. Continua. Caipantes, roi parantes. Espeldo-se ecto teatro. E Isso. todos Isso. Pantes é todos. os... Esqueci parantes. Apressam-se para fora do teatro, mas os parantes, os participantes? Não, seriam os presentes, né? Tá. Os que estão ali ao lado, né? Uhum. E todos os presentes apressam-se para fora do teatro. Isso. Muito bem, muito bem. Aí aqui ele está falando um pouco sobre o estudo das palavras, né? Por exemplo, aí ele pede você ler essas frases, né? Aí então assim, ele encontrou satisfação em uma agonística forma de vida. O que vocês acham que é uma forma de vida agonística? Uma vida atribulada, Sim, pode ser. agoniada, né? Não sei, vocês. Ela está estudando macroeconomia. O que seria macroeconomia? Macro é grande, o maior, né? O todo de um... Amplo, né? Amplo, né? Lá, assim, então não seria uma economia de um, talvez fosse uma economia do mundo todo, dos países, né? Vocês estão entendendo? Sim. Aí, ele sofre por causa da xenofobia. O que é sofrer por causa da xenofobia? Que senos, né? O estrangeiro, hein? Isso, né? Então, ele sofre, né, um preconceito por ser de outro lugar, né? De outro país, de outra região. Ele é um perigoso piromaníaco. O que significa remania? Piromaníaco. O que o piromaníaco faz, gente? Kira quer dizer o fogo, né? Fogo. Mas o que o piromaníaco faz? Ele provoca incêndio, gente. Ele gosta de colocar fogo nas coisas. E remania seria uma forma de loucura, né? Manicômio vem daí, será? Sim, com certeza. Aí ela é uma oftalmocirurgiã. Aí aqui tem várias palavrinhas, né? Oftalmo vem de quê? De olho. De oftalmos, né? De olho. Cirurgiã. Cirurgiã tem assim duas partes, que é o cir. O cir vem de care. Vocês sabem o que é care? Não. Care é mão. Mão. Então é a mão, né? Aí lembra lá do erga, os trabalhos. Esse aqui também é dos trabalhos. Então aqui uma cirurgiã é é uma mulher que trabalha assim com as mãos.
E oftalmo, cirurgiã, significa que ela trabalha com as mãos no olho da pessoa, né? Ela faz uns cortezinhos, né, no olho, né, tira alguma coisa. Vocês estão entendendo? Hoje em dia usa até laser, né? Bom, continuando. Aí aqui ele vai falar sobre o verbo com os verbos com futuro sigmático, que vai ter o sigma, né? Muitas formas verbais do tempo futuro são formadas a partir da adição do sufixo sigma às mesmas terminações do tempo presente, como por exemplo, futuro ativo, né? Do verbo li, soltar, né? Lisso, eu soltarei, lisseis, tu soltarás, lissei, ele soltará, lissomen, nós soltaremos, lissete, vós soltareis, lissosi, ou lissosim, eles soltarão. Aí aqui o infinitivo lissei, uma coisa como há de soltar, né? E o partícipo lisson, né? Aquele que solta, né? Aquele que soltará, né? O soltar, lissusa, aquela que soltará, lisson, a coisa que soltará. E aí o genitivo lissontos, né? Daquele que soltará ou da coisa que soltará. Então eles vão seguir, né, as terminações da terceira declinação para o masculino, para o neutro e vão seguir as terminações da primeira declinação, né, para o feminino. Desculpa, tá outra vez, Jandro. Uhum. Aí aqui o futuro médio, né, da voz média, lissomai, é uma coisa como eu soltarei para mim mesmo, ou eu resgatarei. Lissei ou lissei, essa forma aqui é mais ática, essa forma aqui é mais koiné. Então, tu soltarás para ti mesmo ou resgatarás, né? Lissetai, ele soltará para si mesmo ou ele resgatará. Lissometai, nós soltaremos para nós mesmos ou nós resgataremos. Lisseste, vós resgatareis para vós mesmos ou vós resgatareis, ou melhor, vós soltareis para vós mesmos ou vós resgatareis. Lissontai, eles ou elas soltarão para si mesmas ou para si mesmos, né? Ou resgatarão, né? Aí licestai, eles melhor, há de soltar ou há de resgatar. Aí lissomenos, né? Seria aquele que soltará, ou aquele que para si mesmo, ou aquele que resgatará. Lissomene, aquela que soltará para si mesma ou resgatará. Lissomenon, a coisa que soltará para si mesma ou resgatará. Tem esses dois sentidos, né? Esse verbo na voz média. Aí aqui, não há imperativo futuro. Não. Nesse ponto aqui do curso, a gente está estudando o presente, o infinitivo, o particípio presente, o infinitivo presente e o imperativo presente. Mas no futuro não tem. Ou melhor, não, eu estava. Presente era. A gente estava estudando, né? Mas aí agora a gente está vendo o futuro. Do indicativo, o futuro do infinitivo e o futuro do particípio. Estamos vendo que não existe o imperativo do futuro, né? Ou o futuro do imperativo, melhor dizendo. Os ditongos ai nas terminações são breves. E o que mais você está dizendo aqui? Nas frases que se seguem
note que o que acontece quando o radical do verbo termina com uma consoante ao invés de uma vogal com li, como faz Lio. Alguém falou? Fui eu, Lívia. Eu queria saber se esse particípio futuro poderia ser traduzido como terá soltado. Não, porque aí seria voz passiva. É porque o nosso participo no português, ele é passado e ele é meio passivo, né? Mas o participo grego ele é mais assim progressivo normalmente, né? Só quando ele está na voz passiva. É porque aqui está na voz média, né? Aí essa voz média aqui, ela não é assim marcada se é passiva ou se é assim reflexiva ou se tem um sentido a mais. Aí você falou, como é que você queria que traduzisse? Pode repetir? Terá soltado. Só se no contexto você tiver certeza que é voz passiva. Certo. Entendi. Tem que ter assim, tipo, um agente da passiva. Entendi. Senão a gente considera passivo presente mesmo, né? Isso, uma coisa assim. Aí aqui, continuando aqui, aí aqui ele vai mostrar que tem umas espécies de uma modificação ortográfica e fonética. Então, essas três letras aqui, beta, pi e o fi, elas são labiais, no sentido de que o ponto de articulação da produção do som é aqui nos lábios. B, p, f. Vocês estão entendendo? E aí, quando o sigma ele é acrescentado, se simplifica, o sistema simplifica só para como se fosse um PS, como se fosse um PS. Vocês estão entendendo? Não fica BS, bs, ps, bs, não fica ps, ps, não, fica como se fosse o pi, né? O pi seguido do sigma. Vocês estão entendendo? E aí, só que para representar essa sequência, a gente tem a letra psi. Então, quando tem o beta seguido do sigma, o pi seguido do sigma, o fi seguido do sigma, não vai ser representado assim, beta, sigma, pi, sigma, fi, sigma. Vai ser representado tudo por psi. Então, aqui, por exemplo, blepo, eu vejo, eu olho, o futuro vai ser blepsomai. E acontece muitas vezes do futuro de alguns verbos ficarem na voz média. Então, a gente seria um futuro depoente. Pempo, pempo, eu envio, fica pempso, pempso. Grafo, que eu escrevo, fica grapsomai. Também aqui na voz média. Então, o futuro desse verbo aqui também é um futuro depoente, que fica na voz média. Aí, acontece semelhante com essas três letras, gama, capa, ki, que são velares ou guturais. Elas são produzidas aqui, né, na entrada da garganta, né? Aí, então, há uma simplificação. Então, em vez de ser ou vai ser sempre xi. Então, fosse um capa, um capa e um sigma, né? Só que a gente não escreve capa, sigma, a gente escreve xi, essa letra aqui, xi, que é uma letra dupla. Então, lego, eu falo, eu digo, eu vou dizer no futuro lexo, eu falarei, né? Dioco, eu persigo, vai ser dioxo, eu perseguirei.
Filato é um caso à parte porque ele muda de radical. Esses dois taus aqui desaparecem, aparece um kappa no radical, e aí vai juntando com sigma, fica xi, filaxo, filaxo. Decomai, o que vai sumir, vai aparecer o xi, né, no lugar. Dexomai. Tudo bem? Aí aqui ele mostra que o verbo eco, que é um verbo bem comum, que é ter, segurar, né? Tem dois futuros. Um é hexo, onde ele ganha, né, um espírito rude por algum motivo, hexo, e eu terei, né? E esse outro que é esqueço, onde ele ganha um outro radical, esqueço, e significa alguma coisa como eu conseguirei, esqueço. Tudo bem? Aqui ele chama esse de irregular, mas os dois são irregulares em sentido de não manter o radical do presente, né? Aqui muda porque ganha um espírito rude e aqui muda completamente. Esqueço. Aí aqui, as dentais. Essas três letras aqui, elas, e essa quarta aqui, né, de alguma maneira, elas são consideradas dentais. Essas três aqui, com certeza, são consideradas dentais. O delta, o teta e o tal. Porque são produzidos assim com a língua, né, nos dentes superiores ou aqui embaixo, né, dos dentes superiores, né? D, t, t. E acontece que o zdeta, ou dzeta, ele normalmente ele é uma combinação de sigma e delta. Às vezes, assim, nessa sequência zd, às vezes na sequência dz, dz, dz. Aí o que acontece é que o sigma, né, ele derruba essas letras, ele faz essas letras desaparecerem, né? O delta, o teta, o tal e o dzeta. Ele derruba no futuro. Aí fica assim, speudo, que é eu me apresso, fica espelso. Derruba, né, o delta. Peito, que é o convenço, fica peiso. Pato, que tem dois taus, né? Ele derruba os dois taus e fica passo. Parasqueuadzo, que é eu preparo, que tem o dzeta, ele derruba o dzeta e fica parasqueuasso, eu prepararei. Então fica, eu me apressarei, eu convencerei, eu derramarei, eu prepararei. Tá tranquilo? Ou falei muito rápido? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Aí existem uns verbos que têm um futuro sem o sigma, né? E que eles têm uma terminação iso, ou idzo, ou isdo. Então, comisdo, eu trago, eu pego. Então, ele muda de radical e ganha um y a mais. E esse y faz com que você tenha duas vogais aqui, né? Uma de um lado, de outro. E o que acontece é que o sigma entre duas vogais cai. Então fica comió. E por alongamento compensatório, né, esse ômega dá um ampliar. Ele, na verdade, não é bem alongamento. O O ele vai contrair com esse Y. Aí contraiu, né, o Y com o ômega e fica comió, com o sigma. Né? Comitsu eu trago, eu pego. E comió, eu trarei, eu pegarei. Aí, comió, comieis, comiei, vai aparecer com os contratos em Y no presente, mas estará no futuro. Aí, comidzomai, que é eu pego para mim, que é a voz média, né? Eu adquiro, né? Vai acontecer semelhantemente, a diferença é só que a contração vai ser Y
e ômicron. Então, vai comiumai, aí é comiei, comiei, comieita, né? Então, as contrações também vão ser semelhantes às contrações dos verbos contratos em Y no presente. Por isso que ele nem dá todo, ele só dá só as primeiras pessoas. Aí o verbo, aí que ele faz as observações. O sufixo futuro sigma é perdido quando entre duas vogais, a do radical e da desinência. As vogais, após a queda do sigma, se contraem como no tempo presente, seguindo o mesmo modelo dos verbos contratos em Y, tal como filéu, né? Tal qual filéu. Denominamos, então, os futuros formados dessa forma de futuro assigmático contrato, que não tem o sigma e contrai, né? Porque o radical muda, né? Aparece um Y, né? E se contrai com a terminação. Aí agora sim os contratos mesmo. O que acontece com o futuro dos contratos mesmo, de verdade? O que acontece com os contratos, como filéu? A vogal temática, esse Y aqui, vai se alongar antes do sigma. Então você vai ter assim, filésso, filéceis, filécei, e aí por diante. O final vai ser igual dos outros verbos, mas a vogal temática vai alongar de Y para eta. Aí aqui, caléu tem uma exceção, porque o Y não vai alongar, né? Vai ser tipo, o sigma vai cair e vai contrair, né? Vai caló, calei, escalei, e aí vai ficar igual ao presente. Aí você não vai saber, você vai ter que saber pelo futuro, do verbo chamar, se ele é presente ou é futuro. O verbo regelma, que é o conduzo, eu lidero, eu governo, né? Você vai ter, semelhantemente, porque ele é um verbo médio, né? Um verbo depoente, então aqui esse Y aqui vai alongar para um eta. Então, regressam, regressem, regressem, regressem. O timal, que é um verbo contrato em alfa, o alfa vai alongar para um eta também. Então, fica timesso, timesseis, timessei, e aí por diante. O teal, vai para o futuro, e o alfa ele vai ser uma exceção, porque ele não vai alongar para eta, ele vai alongar para alfa longo. Então fica teassomai. Mas aí você vai ter o sigma para notar que está no futuro, né? Aí aqui ele diz que aí a gente agora é melhor a gente fazer uma pausa, né? E a gente continua daqui a pouco, tudo bem? Muita informação, né? Não vamos nos perder, né? A gente daqui a uma meia hora, 20 minutos volta, tá bom?